Olá, seja bem-vindo ao canal Matematicando. Vamos continuar o nosso curso Enem 1000. Estamos especificamente no curso de equações e problemas. Vamos à aula 4, fazer a introdução das equações do segundo grau. Posteriormente, a gente vai estudar os tipos e a classificação delas. E depois resolver algumas incompletas através também de alguns exercícios. Então vamos ao nosso início. Ver justamente a definição de equação do segundo grau. Então como é que você define uma equação do segundo grau, que a gente também conhece como a equação quadrática? Ela tem uma forma geral. A equação quadrática, ela tem que ter incógnita, no caso se a incógnita for x, o maior expoente dela vai ser justamente o 2. Por isso, equação quadrada. Então, ela vai ter essa forma geral aqui, ó. O ax² mais bx mais c igual a zero. O que é que você observa? Se ela for quadrática, o a não pode ser o quê? Zero. Né? Então, o a tem que ser diferente de zero. O b ele também é um coeficiente, só que ele é o coeficiente que acompanha quem? O x. E o c é o termo independente. Então, repetindo, o a é o coeficiente do x², o b é o coeficiente do x e o c é o termo independente, ou seja, que não depende de x. Então, foi exatamente o que a gente afirmou, que o a não pode ser zero. Bacana? Vamos aqui ao nosso primeiro exemplo. A gente tem aqui no exemplo 1, uma equação quadrática. A gente percebe que sim. Por quê? Porque aqui eu tenho 2x², o a é diferente de zero, mais x menos 3 igual a zero. Vamos determinar o valor do a, do b e do c dessa equação quadrática. O a é quem acompanha quem? O x², 2. O b é quem acompanha o x. Você vê que não tem nada aparecendo aqui na frente do x, então a gente pega o elemento neutro da multiplicação, que é 1. Então, mais 1. A gente coloca 1. E o c é o termo independente, é o que sobra. O que foi que sobrou disso aqui, ó? O menos 3. Então, c é menos 3. Basicamente isso. Tranquilo? Aqui é porque ela já está na forma geral. Fica bem tranquilo você identificar os seus coeficientes. E quando não tiver na forma geral, a gente vai ter que arrumar para deixá-lo na forma geral. A gente observa aqui que não está na forma geral. Eu tenho aqui um produto notável. Você lembra como é que é a resolução desse produto notável? Por exemplo, quando eu tenho o quadrado de a mais b, o que é que eu faço? Eu tenho o primeiro termo, que é a, e o segundo termo, que é b. Então, como é que é a forma de resolução desse produto notável? Que é o quadrado da soma de dois termos. É o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. É o que eu vou fazer lá. Ó. Eu tenho x mais 2. E esse x mais 2 está elevado ao quadrado, ou seja, é o quadrado de x mais 2. Isso aqui é o quadrado do primeiro, que é o x, mais duas vezes o primeiro, que é x, multiplicado pelo segundo, que é 2, mais o quadrado do segundo, que é 2. Então, o que é que eu obtenho aqui? Obtenho x² mais 2 vezes 2, 4, multiplicado por x, mais o quadrado de 2, que é 4. Então, no lugar do quadrado de x mais 2, a gente vai escrever isso. x² mais 4x mais 4. Eu vou repetir esse menos 3x e vou passar o x que está positivo para cá, para o primeiro membro, menos x. E o menos 5 que está negativo também joga para o primeiro membro. Mais 5 igual a zero. Você tem que deixar a equação toda igual a zero. Então, vamos reduzir os semelhantes aqui. O x². Tem mais algum x² aqui? Não. Então, você só faz repetir. O 4x, ó, eu tenho menos 3x e menos x. 4x menos 4x, você vai cortar porque dá zero. Mais 4 com mais 5 dá mais 9. Pronto. Isso aqui é uma equação de segundo grau? É, perfeitamente. Por quê? Porque você pode identificar o a, que ele é diferente de zero. Por quê? Porque ele é 1. Ó. Quando não tem nada aqui na frente do x², o coeficiente é o elemento neutro da multiplicação, 1. O b, dá para perceber que não aparece o b? Se não aparece é porque é zero. E o c é justamente o termo independente. Não depende de x. Então, você vê que é mais 9 ou 9. É isso que a gente vai estudar agora em seguida. A gente vai estudar uma equação do segundo grau incompleta. Você percebe que isso aqui é completa
Isso aqui é incompleto, porque está incompleto, está faltando B. Agora vamos ver os tipos de equação de segundo grau. A gente vai estudar os tipos e classificá-los. Primeiro, como eu falei, as equações de segundo grau elas vão ser classificadas em quê? Nas completas. Foi aquele primeiro exemplo que a gente determinou. Quem são as completas? O A, lembra que para ser equação de segundo grau, o A ele tem que ser o quê? Diferente de zero. Ele não pode ser zero. E o B tem que ser diferente de zero e o C também. Porque isso no caso das equações de segundo grau completa. Bacana? Um exemplo bacaninha aí é você perceber que o A aqui é 3, o B é 2 e o C é menos 6. Então ela é completa, completíssima. E além disso a gente vai estudar as incompletas. As incompletas elas podem ser de 3 tipos. Ela pode ser incompleta, no primeiro caso aqui em B, incompleta em B. Quer dizer o quê? Que vai faltar o B aqui, ó. O B vai ser 0, como a gente viu no exemplo anterior. E o C, ele não pode ser 0, ele tem que ser diferente de 0, porque ela é incompleta em quem? Em B. Então, o B que é nulo. Bacana, um exemplo. Você percebe aí que o nosso A vale 2. E o B vale 0, não é isso? E o C não é 0, ele é diferente de 0. Ele é menos 4. Tranquilo? Passando adiante. O C, quando ela for incompleta em C, o C é nulo. Ou seja, o B vai ser diferente de 0 e o C que vai ser nulo. Olha para o exemplo. A gente percebe aí que o A, claro que é diferente de 0, ou seja, é menos 1. O B é 2. E se ela é incompleta em C, o C vai ser exatamente nulo. E tem um último caso, que ela é incompleta em B e C ao mesmo tempo. Ou seja, tanto B como C vai ser exatamente nulo, vai ser 0. Olha para o exemplo, você vai perceber que o A é quanto aqui? O A é exatamente 4. O B, ó, você percebe que não aparece o x, né? Só aparece o x², o coeficiente dele é 4. O do x não tem, então é 0. E o C, o termo independente, também não aparece, então é 0 também. Bacana isso? Tranquilo? Agora a gente vai aprender a resolver cada tipo, começando pelas incompletas. Na outra aula que a gente vai começar a resolver as completas. Vamos pela primeira que a gente estudou, a incompleta em B. Como é que a gente resolve uma equação do segundo grau incompleta em B? Lembrando que o B ele é 0, porque ela é incompleta em B, e o C é diferente de 0. A gente vai resolver aqui, ó, você percebe que a gente tem que isolar quem? O ax², que é a tua incógnita. Então, o que é que eu faço com o C? Eu vou fazer o primeiro passo, jogando C para o outro lado com o sinal trocado. Ele é mais C, a gente jogando para o outro lado, ele passa menos C. Bacana? Tranquilo? E aqui o A, ele não está multiplicando, ele é um coeficiente do x², então a gente joga para o outro lado também, usando a operação inversa da multiplicação, é a divisão. Então, o segundo passo é exatamente isso. A gente vai jogar o A dividindo o menos C. Está quase terminando, porque o nosso objetivo é achar o valor de x. E aqui está o quê? x². Novamente, a gente vai usar a operação inversa. A operação inversa da potência é a raiz. A gente tem que passar para o outro lado, jogando a raiz. Só que tem um detalhe importantíssimo. Quando for quadrado, você tem que jogar a raiz e na frente dele você tem que colocar o mais ou menos, porque tanto vale positivo como negativo. Porque elevado ao quadrado, quando for positivo, fica positivo. E quando for negativo, também fica positivo. Mais ou menos, menos C sobre A. Essa é a fórmula que você pode encontrar a resolução de qualquer equação quadrática, equação de segundo grau, incompleta em B. Você pode apenas usar essa fórmula. O que é que a gente pode concluir disso aqui? Né? Tem uma observação bem bacana que é pedida em até alguns exercícios. Você tem que perceber o seguinte. Primeiro, quando A e C tiverem sinais contrários, como assim A e C tiverem sinais contrários? Quando o A for positivo e o C for negativo, ou vice-versa. O A negativo e o C positivo, as raízes elas vão ser o quê? Opostas ou simétricas. O que quer dizer isso? Vamos supor que tu encontre uma raiz que seja mais 2. Então, tu vai ter a certeza que a outra raiz vai ser o quê? Menos 2. Vamos dizer que tu encontrou uma raiz menos 10. Então, tu tem certeza que a outra vai ser o quê? Mais 10. Oposto ou simétrico. Quer dizer que é só tu trocar o sinal. Bacana? Agora, tem um caso também, se eles tiverem o mesmo sinal. Se o A ou o C tiver o mesmo sinal,
você vai perceber que o que está dentro da raiz vai ser negativo. Tem como tu extrair a raiz quadrada de número negativo? Até agora não, né? Porque a gente está trabalhando no campo numérico dos reais. Então, nos reais, a gente não pode extrair raiz quadrada de número negativo. Então, se eles tiverem o mesmo sinal, tu vai parar por aí, tu não vai encontrar solução para essa equação do segundo grau. Então, o teu conjunto de solução será vazio. Perfeito? Vamos lá para a nossa próxima, que é a incompleta em C. A incompleta em C, lembrando que o zero vai ser justamente no C e o B tem que ser diferente de zero. Como é que a gente resolve esse tipo de equação incompleta? Incompleta em C, a gente vai fazer uso dos casos de fatoração. O que é que a gente observa que tem em comum aqui? Ax² e bx. A gente observa que o A é diferente do B e a gente tem x², que é x vezes x, e aqui tem x. Então, o que é que a gente tem em comum? Tem um x. Por isso que a gente vai usar justamente o quê? O fator comum em evidência. A gente coloca o x como fator comum. Então, como é que fica? Se o x é o teu fator comum, tu vai dividir, ó, ax² por x, vai dar ax. E tu vai dividir o outro termo, que tem bx, dividido por x, tu corta o x com x, vai ficar b. Agora você vai perceber que tu tem um produto de x, que é um fator, e o outro fator, ax mais b. Então, a gente vai separar esses dois fatores. Por quê? Pelo fato de que esse produto dá exatamente quanto? Zero. Aí eu te pergunto, quanto é 2 vezes zero? Você nem vai titubear em responder zero. Se eu inverter 0 vezes 2, vai dar zero do mesmo jeito. Então, você tem que entender o quê? Que para um produto dar zero, basta um dos fatores ser zero. Pode ser um ou o outro. É o que a gente vai fazer. A gente separa os fatores. O x ele vai ser exatamente o quê? Zero. X é igual a zero. Ou o outro fator. Quem é o outro fator? Ax mais b igual a zero. Aqui tu já desenvolveu. Ó. Tu já sabe que o x é zero. E o outro? A gente vai resolver como se fosse uma equação no primeiro grau. Por quê? Porque é uma equação no primeiro grau. A gente joga o b para lá, porque ele está somando, a gente joga ele subtraindo. A gente viu isso na aula anterior. Então, tem menos b. E agora, o a está multiplicando, joga para o outro lado com o sinal trocado, dividindo. Então, x é igual a menos b sobre a. Então, com isso, tu já tem as duas raízes. Ó. Tu tem uma raiz que é zero, e a outra é menos b sobre a. Você percebeu que tu tem que passar por várias etapas? Ananias, eu posso resolver as equações dessa forma, seguindo esses passos? Sim, mas eu posso usar essas fórmulas que você está dando? Exatamente, o objetivo é esse, é lhe dar duas formas de você solucionar o mesmo problema. Então, quais seriam as respostas que você pode encontrar? Sempre uma vai ser zero e a outra é menos b sobre a. Então, vamos tomar nota sobre isso. O que é que a gente conclui? Você percebeu que uma raiz é nula? Sim, sempre uma das raízes vai ser nula. Esse tipo de equação, quando ela for incompleta em C, uma raiz vai ser sempre zero. Uma vai ser nula. Então, a gente observa aqui que uma equação... E a outra vai só usar a fórmula. Menos b sobre a. Bacana? Pronto. O que é que a gente pode fazer para fixar isso aí? A gente tem que resolver. Vamos resolver usando as duas formas. Eu vou resolver para você, mostrando as duas formas. A primeira é resolver até chegar na fórmula. Vamos lá. Então, aqui, resolvendo. Então, vamos resolver essa equação. Como é que a gente faz? Joga o menos 4 para cá, ele passa mais 4. Então, fica 2x² igual a 4, não é isso? O 2 não está multiplicando? Sim, ele passa dividindo. Então, x² é igual a 4 dividido por 2. Ou seja, o x² é igual a 2. Não é isso? Agora, a gente passa o quadrado como? A potência vira raiz. Lembrando que tem que passar sempre mais ou menos. Isso quando for raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, quando o índice for par. Mais ou menos a raiz de 2. Pronto, tu acabou de encontrar as tuas raízes. Lembrando que quando ela for incompleta em B, né, a gente percebe que as raízes são opostas ou simétricas. Ou seja, uma raiz é mais raiz de 2, a outra, consequentemente, é menos raiz de 2. Agora vamos apenas usar a fórmula. Então, isso aqui foi a nossa primeira solução. Foi a primeira forma de resolver. Primeira solução é isso. Agora vamos para a nossa segunda solução, para você ver como é simples. Vamos lá.
você tem que identificar quem é o A, o B e o C. Quem é o A na nossa equação? É o 2. O B, a gente sabe que é 0, porque ela é incompleta em B. E o C é menos 4. Por que isso? Porque a gente já sabe a fórmula. Como é que tu calcula o x? O x é mais ou menos a raiz de quê? Menos C sobre A. Simplesmente isso. Agora a gente vai substituir. O x ele vai ser mais ou menos a raiz de menos. Quanto é o C? Ó, menos 4. Coloca no parênteses, porque tem sinal do lado de sinal. Você não pode juntar os dois sinais. Sobre o A, que é 2. Menos com menos dá mais. 4 dividido por 2 dá 2. Olha aí como você chega ao mesmo resultado. Então, ou você resolve o passo a passo, ou você aplica a fórmula, que é x é igual a mais ou menos a raiz de menos C sobre A. Bacana? Vamos para o nosso próximo exemplo. O nosso próximo exemplo, a gente identifica aqui que ela é incompleta em C, né? Ó, menos x² mais 2x igual a 0. Da mesma forma, vamos para a nossa primeira solução. Então, a gente vai resolver. A nossa primeira solução vai ser o seguinte. Você vai observar o que é que tem em comum entre eles. Dá para ver que tem um x aqui e um x aqui? Sim, então a gente coloca o x como fator comum. Aí você faz menos x² dividido por x, menos com mais dá menos. X² por x dá x. Mais 2x dividido por x dá 2. Bacana? Pronto. Agora o produto entre dois fatores, dá exatamente 0. Ou seja, o x é igual a 0 ou menos x mais 2 é igual a 0. Pronto. A primeira raiz você já encontrou e você até já sabia, né? Quando ela é incompleta em C, você tem a certeza que uma das raízes é nula e a outra resolve. Menos x igual a menos 2, aqui não é menos 1. Então, x é menos 2 dividido por menos 1. Ou seja, o x vai ser 2. Então, você encontrou as duas raízes. Quais são elas? 0 e 2. Qual a outra forma de resolver? A segunda solução é só usar as fórmulas. Como? A gente primeiro identifica quem é o A. Você sabe que o A lá, ó, tem um menos, mas não tem um número. Aí é o elemento neutro da multiplicação. 1 menos 1. Então, menos 1. O B. Aqui é quem acompanha o x, justamente 2. E o C é 0, porque ela é incompleta em C. Você não vê o termo independente. Pronto. Aí você já sabe que uma das raízes é o quê? 0. E a outra? A outra é menos B sobre A. Olha que bacana. Então, fica menos. Quanto é o B? 2, não é isso? Isso, sobre o A, que é menos 1. Então, menos com menos dá mais, 2 dividido por 1 dá 2, você encontra a outra raiz. Dá para perceber? 0 e 2. E aqui também você encontrou a mesma coisa, 0 e 2. Tranquilo? Agora, a gente vai para o nosso próximo exemplo. No nosso próximo exemplo, você vai entender o seguinte. Toda vida que ela for incompleta em B e C, você já percebe aqui, ó, que o A vale 4. Você vê que não tem x, né? Só tem x². O coeficiente do x² é 4. Então, do B vai ser 0. Você não vê o x. E não tem termo independente, então ele vai ser 0. Então, ela é incompleta em B e C. Toda vida que isso acontecer, você só vai encontrar que o x é exatamente o quê? 0. Você só tem a raiz nula. Simplesmente isso. Bem tranquilo, porque passa mais ou menos, então a raiz aí no caso vai ser única e vai ser 0. Bacana? Tranquilo? Agora a gente vai resolver alguns exercícios para fixar mais ainda. Escreva uma equação de segundo grau que represente cada situação. Em seguida, resolva. Vamos lá. Ele está te pedindo aqui o quadrado de um número. Você sabe que número é esse? Então, você pode chamar de quê? De x. Como é que tu escreve o quadrado dele? Você eleva a segunda potência, eleva a 2. É igual ao próprio número. Que número foi que você pensou? Exatamente isso, o x. Então, x² é igual a x. Pronto, agora a gente vai resolver. A gente vai deixar na forma geral aquela ax² mais bx mais c igual a 0. Então, vamos lá. O x está positivo, joga para cá, negativo. Então, fica x² menos x igual a 0. Agora eu te pergunto, tu classifica
esse tipo de equação de segundo grau como? Ela é completa? Você percebe que não. Ela é incompleta em quem? Em C, porque não tem um termo independente. Vamos ver? O A vale 1 e o B vale menos 1. Então, quando ela é incompleta em C, a gente já sabe que uma raiz vai ser quanto? 0. Então, tu já sabe que uma das raízes é 0. E a outra? Ou o x vai ser menos b sobre a. Bem tranquilo. Então, aqui no caso, o x vai ser menos 1 sobre 1. Não é isso? Tranquilinho. Menos com menos dá mais. 1 sobre 1, 1. Então, tu já tem as duas raízes. Ou seja, esse número que tu pensou, ou ele pode ser 0, ou ele pode ser 1. Beleza? Tranquilo? Agora vamos para o nosso próximo exercício. Escreva uma equação de segundo grau novamente, né? Da mesma forma. Agora vamos para o item B. A 10ª parte do quadrado de um número. Tu sabe que número é esse? Novamente, vamos chamar de x? Então, pronto. A 10ª parte de um quadrado de um número. Ó, quadrado de um número. A 10ª parte quer dizer que tu divide por 10. Ou seja, a metade de um número sobre 2. A terça parte de um número sobre 3. A quarta parte, a quinta parte, a oitava parte, a nona, a 10ª parte é sobre 10. É igual a 0. A 10ª parte do quadrado de um número é igual a 0. Tranquilo. E aí, como é que você identifica esse tipo de equação de segundo grau? Dá para ver que tu só tem um x quadrado, nem tem um x e nem tem um termo independente. Então, ela é incompleta em B e C. Precisa resolver? Não. Você já sabe que o x vai ser o quê? 0. Só isso. E aí, vamos para o nosso próximo exercício? Da mesma forma, a gente resolve o item C. O quadrado do triplo de um número. Cuidado, ó, o quadrado do triplo de um número. Tu conhece que número é esse? Não, né? Tu chamou ele de x. O triplo dele, 3x. Cuidado, ó, que é o quadrado do triplo de um número. Cuidado que não é o triplo do quadrado de um número. Se fosse o triplo do quadrado de um número, seria assim. Mas ele não está te pedindo isso. Ele está dizendo que o quadrado do triplo do número. Olha a diferença. O triplo do quadrado do número. Aqui é o quadrado do triplo do número. É igual a 81. Por que que tem grande diferença nisso? Aqui é basicamente 3x ao quadrado. Aqui não. Aqui você aprendeu as propriedades de potência. Aqui é a potência de um produto. Então, vira produto de potência. 3 ao quadrado, 9. X ao quadrado, x ao quadrado. Olha a diferença, 9x ao quadrado. Lá daria apenas 3x ao quadrado. Não esqueça disso. O 81 está somando, joga, subtraindo, igual a 0. Aí você percebe que ela é uma incompleta em quem? Novamente, né? Incompleta em B. Então, como é que a gente resolve uma equação incompleta em B? Pode ser usando a fórmula. Eu vou resolver usando a fórmula, tá certo? Então, aqui vai ser o A vai ser 9. O B vai ser 0 e o C vai ser menos 81, tranquilo? Agora, o x ele vai ser mais ou menos a raiz de menos C sobre A. Isso. Então, o x vai ser mais ou menos a raiz de menos, quanto é o C? Ó? Menos 81 dentro do parênteses, não pode esquecer. Não pode juntar dois sinais, sobre o A que é 9. Menos com menos dá mais, e fica 81 dividido por 9, que dá 9, né? Então, mais ou menos a raiz de 9. Quanto é a raiz de 9? 3 ao quadrado, ou 3 vezes 3 é 9. Então, a raiz de 9 é 3. Lembra que a radiciação, né? A raiz é o quê? É a operação inversa à potenciação. Então, se você souber os quadrados perfeitos, vão facilitar muito para você desenvolver as raízes. Então, aqui a gente tem que o x é igual a mais ou menos 3. O que foi que a gente aprendeu? Quando ela é incompleta em B, as raízes são opostas ou simétricas. Se uma é mais 3, a outra é menos 3. Bacana? Vamos lá para o nosso próximo exercício. Novamente, agora a gente vai achar o item D. A quinta parte do quadrado de um número. Então, a quinta parte, ó, dividido. Lembra? A metade, a terça parte, quarta parte, quinta parte. Do quadrado de um número. Então, quadrado de um número. A quinta parte do quadrado de um número, mais a metade desse número,
Ó, metade, e é desse número, não é o quadrado desse número, é igual a 0. Pronto, tá montada a equação, tá perfeitinha. O que é que a gente percebe aqui? Que tem um x quadrado? Tem um x? Tem. E não tem um termo independente, então ela é incompleta em C. Então o que é que a gente tem aqui? A gente já sabe que o A vale 1 sobre 5. O B vale 1 sobre 2. E o C é 0. Então, quando ela for incompleta em C, a gente usa a fórmula, né? A gente já sabe que uma das raízes vai ser exatamente 0. Uma das raízes é nula. Ou, né, a outra vai ser menos B sobre A. Simplesmente isso. Então, x vai ser menos, quanto é o B? Ó, 1 meio. Sobre o A, que é 1 quinto. Ah, bacana. Aqui a gente tem divisão de fração, né? Então, a gente repete a primeira fração, que é a de cima, e multiplica pelo inverso dessa. O inverso de 1 quinto é 5 sobre 1. O inverso é só quem era numerador vira denominador, quem é denominador vira numerador. Então, aqui vai ficar assim, menos 1 meio, que multiplica 5 sobre 1. Ou seja, menos 1 vezes 5 dá menos 5, 2 vezes 1 dá 2. Então, essas foram as duas raízes, ó, 0 e menos 5 meios. Você encontrou duas soluções. Bacana? Vamos lá para o nosso próximo. Pronto. Então, para a gente encerrar essa aula, a gente vai ver esse exercício. Para quais valores de m, essa equação x² mais m mais 1 menos 3 é igual a 0, de incógnita x, terá duas raízes reais e opostas. Olha aí, a gente vai pôr em prática o que a gente acabou de aprender na aula. Quando é que tem duas raízes reais e opostas? Lembra que opostas ou simétricas. Quando é que isso acontece? Quando é que tem duas raízes reais e opostas? Lembra disso? Quando b for igual a quem? O b for igual a 0. Bacana? Porque a gente até encontra que é menos c sobre a. Não é assim? Raiz de mais ou menos a raiz de menos c sobre a. Então, para quais valores de m isso vai acontecer? Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem que o a é 1, né? Lembra, quando não aparece, é o elemento neutro da multiplicação, que é 1. O b a gente já sabe que é 0. E o c é todo o resto, é o que sobra. O que é o c? É m mais 1 menos 3. Ou seja, você pode dizer que é m, 1 menos 3 dá menos 2. Então, é m menos 2. Aí, o que é que a gente tem? A gente tem que o x, ele é o quê? Mais ou menos a raiz de menos c sobre a. A gente vai colocar isso aqui dentro. Então, o x vai ser o quê? Mais ou menos a raiz de quanto? Menos. Quanto é o c? M menos 2. Sobre o a, que é quanto? 1. Ou seja, o que é que você tem que entender aqui? Ó? X é mais ou menos a raiz de menos m mais 2 sobre 1. Então, o que é que a gente tem que perceber? Você tem que perceber que o que está dentro da raiz, o que está dentro da raiz tem que ser o quê? Esse valor que está aqui dentro, ele tem que ser maior ou igual a 0, não é não? Lembra disso? Por quê? Porque se aqui dentro for um número negativo, você tem como encontrar a raiz quadrada do número negativo? No campo dos reais, não. Então, a gente vai fazer isso. É basicamente isso. Ó. Menos m mais 2 é maior ou igual a 0. Ou seja, menos m é maior ou igual a menos 2. Você lembra que tem que multiplicar por menos 1. Por quê? Porque o m está negativo. E quando o m está negativo, que é a tua incógnita, vai trocar todos os sinais. Vai trocar do menos m, vai trocar o menos 2 e troca o da desigualdade, que era maior, ele vai virar menor. Maior igual vai virar menor igual. Ou seja, m é menor igual a 2. Então, pode ser qualquer valor de m, contanto que ele seja menor ou igual a 2. Se for maior que 2, ele não pode extrair raízes reais, né? Não pode porque esse valor daria negativo. Se ele dá negativo, então quer dizer que você não encontra raízes reais. Bacana?
Pronto, basicamente isso. Então, m menor igual a 2. E aí, gostou da nossa aula? Se tiver gostado, não esquece de deixar teu like. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe teu comentário aqui abaixo. Na próxima aula, a gente vai estudar as equações do segundo grau completa. A gente vai ter várias formas de resolver uma equação do segundo grau. Um forte abraço e até a próxima!